Oi pessoal, meu nome é Rafael, sou professor do IFPB e hoje nós vamos falar sobre os microcontroladores PIC. Vamos estudar um pouco sobre esses dispositivos e ver como é que a gente faz para utilizar os recursos dele. Então, vamos começar a ver a arquitetura desses microcontroladores para a gente entender um pouco mais das possibilidades com esse microcontrolador. Essa é a arquitetura do PIC da família 16F, esse é o 16F887, tá aqui, ó. Esse microcontrolador ele tem portas de entrada e saída, unidade de processamento, PWM, conversor analógico digital, comunicação serial, timers. Então veja que é uma gama de possibilidades com esses microcontroladores, certo? Então agora a gente precisa entender um pouco mais sobre cada bloquinho desse para ver como é que a gente faz para utilizar esses recursos. Então primeiro, os microcontroladores PIC, né, eles são divididos em 4 famílias. Nós temos os PIC da família 10, 12, 16 e 18. Cada microcontrolador desse tem suas funcionalidades, tem seus hardwares, então nós precisamos ficar atentos no datasheet do microcontrolador e dependendo da nossa aplicação a gente vai selecionar o tipo de microcontrolador que for mais adequado. Então, nosso curso nós vamos nos basear no microcontrolador PIC da família 18F, seria esse aqui o 4520. E esse microcontrolador ele tem um monte de funções, certo? Ele possui 40 pinos, 36 pinos de entrada e saída, memória programável, né? A memória flash de 32K, memória RAM aí de 1536 bytes, memória E2PROM 256 bytes, processamento de até 10 MIPS, que são milhões de instruções por segundo, total de 2 canais, né, para você utilizar PWM, Compare, Capture, total de uma porta síncrona serial master e uma RS232, também com possibilidade de RS485 e LIN. 2 comparadores, canais analógicos digitais, permite até 100.000 ciclos de escrita na memória flash. Então você pode escrever seu programa até 100.000 vezes aí. Permite 1 milhão de ciclos de leitura e escrita na E2PROM. Retenção de dados na flash de 40 anos, então veja que você pode gravar um programa e tem aí até 40 anos para esse programa ficar gravado aí na flash. Detector de baixa voltagem, watchdog, pinos de interrupção externa, temporizadores. Então veja que é um monte de função, né? É um monte de recurso e nós vamos ver com calma alguns desses recursos, como é que a gente pode utilizar, como é que a gente pode configurá-los. Com relação às portas, né? As portas é a comunicação com o mundo exterior, né? São os pinos do microcontrolador. Os pinos eles são divididos em portas. Eu tenho a porta A, porta B, porta C, porta D, porta E. Cada porta dessa tem um conjunto de pinos associados, certo? Então, esse aqui é a cara do PIC 18F, certo? Veja que eu tenho uns 40 pinos aí. Cada pino desse tem uma porrada de funções. Então, esse é o diagrama interno do PIC 18F 4520. Então, observe que nós temos aqui as portas, né? Nós temos aqui o barramento de dados, aqui embaixo os timers, né, as funções, os bloquinhos aí analógicos, comunicação USB, veja que eu posso fazer USB aqui com
18F4520, né? Então são várias funções aí, várias opções que nós temos com esse microcontrolador. É um dos mais completos aí dos controladores, dos microcontroladores PIC, né? A família 18F é uma das mais completas. A família 18F é a mais completa dentre as famílias de microcontroladores. GPIOs, né, que são os pinos de entrada e saída. Agora nós vamos falar um pouco mais desses pinos, dos registradores associados, para a gente poder entender como é que nós vamos programar e configurar, né, na verdade, esses pinos desses microcontroladores. Então, como a gente comentou, os pinos de entrada e saída são a comunicação com o mundo exterior. Ele permite o acionamento de cargas, leituras de sensores, que a gente tem os LEDs, né? Então, para acionar os LEDs é preciso ter um pino do microcontrolador configurado como uma saída, no qual a gente possa alterar o estado desse pino, consequentemente ligando ou desligando os LEDs. Mesma coisa para a leitura de sensores, né? A gente precisa configurar esses pinos como entrada de dados e fazer aí a leitura dos nossos dados de sensores analógicos ou digitais, né? Então, principais características desse microcontrolador, né? Primeiro que nós temos um drive de alta capacidade de fornecimento de corrente, com suporte de até 25 mA por pino, né? Então você tem que ter cuidado aí quando for configurar, quando for utilizar esses pinos. Se você consumir, drenar mais de 25 mA, muito que provavelmente você vai queimar seu microcontrolador. Para alterar o estado lógico de um pino é necessário só um ciclo de máquina, então é rápido. Certo? Eles possuem diodos de proteção, isso é importante com algum problema de descarga e eletrostática. Então tem esses diodos que oferecem essa proteção. Após Power On Reset, os pinos são configurados como uma entrada digital de alta impedância, né? Então é preciso se ligar nisso. Mais para frente a gente comenta sobre isso. Então, os recursos analógicos vêm configurados como entrada analógica. Então, para usar como digital, é preciso configurar. Então, veja só, eu tenho os pinos que eles podem ser configurados como entrada digital ou analógica, né? Aí, por default, eles vêm configurados como analógicos. Então, se você quiser usar para ler dados digitais, você precisa fazer essa configuração. Depois a gente explora isso melhor quando a gente for programar. Então, essa é a cara aí do diagrama de blocos aí das GPIOs do PIC 18F4520. Então, veja que eu tenho aqui, o nosso pino de saída aqui em amarelo e eu tenho aqui diodos de proteção, né? Aqueles diodos que a gente mencionou. E aqui, veja que eu tenho alguns nomes aqui, né? Tris, LET, Port, Ancel. Pessoal, esses registradores, né, a gente chama de registradores, eles são configuráveis, eles são utilizados para configurar o funcionamento do microcontrolador. Então veja, cada função ali do microcontrolador, ela tem um registrador associado. Então se você precisar usar alguma função do microcontrolador, você vai ter que procurar qual registrador e fazer a configuração adequada. Por exemplo, aqui o Tris é o registrador responsável por configurar o pino como entrada ou saída. E a gente falou que esse pino ele pode acionar uma carga ou pode ler um sensor. Então, ele precisa estar configurado como entrada ou saída. E o Tris é o registrador que a gente precisa olhar. Além disso, nós temos o LET, o Port, que são
os registradores que permitem que a gente possa escrever no pino, né? Então eu posso colocar lá o nível lógico alto ou baixo. Isso eu faço usando esses registradores. A diferença, né, que o LET ele é tipo um buffer, ele tem uma memória, então ele consegue armazenar a informação aí do último estado que foi escrito na porta do microcontrolador. Depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Aqui nós temos o Ancel, que configura o pino como analógico ou digital. Por default ele vem como analógico, então a gente, se for usar como digital, tem que habilitar, tem que configurar no Ancel. Esse é o registrador port, como a gente comentou com vocês. Então, se eu quiser escrever aqui, ó, nos meus pinos de entrada e saída, eu tenho que escrever aqui no meu registrador port. Então, o que tiver aqui vai ser espelhado na minha saída. Por exemplo, aqui tem um 0. Então, nível lógico baixo para esse pino. Aqui tem então, nível lógico alto para esse pino. Então, eu ativaria ou apagaria um LED, por exemplo. Então, para isso, eu preciso escrever aqui no meu port, né? No meu registrador port. Então, esses são os registradores de controle mais comumente utilizados, como a gente já comentou. Aqui o port, ele permite escrever no pino, né? Como a gente havia comentado antes. O tris configura como entrada ou saída. O let permite escrever no pino, mas memoriza o último valor escrito. Então, essa é a diferença do port, né? O Ancel configura como analógico ou digital. Também tem o ADCOM 1, que é utilizado em alguns microcontroladores. Esses aqui, o Ancel é utilizado nos microcontroladores um pouco mais novos. Então você tem que olhar no datasheet do microcontrolador para ver qual o registrador que você vai utilizar. E ainda temos aqui o WPU, que habilita os resistores de pull-up. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas esses são alguns dos registradores de controle dos pinos mais utilizados. Então, ó, cada pino do microcontrolador, veja que ele possui aqui, tem um monte de letrinha aqui, ó, RB7, RB6, isso são os pinos, né? Seria o pino 7 do porte B, pino 6 do porte B. Então esses pinos, eles têm mais de uma função. Então eles são multiplexados internamente, o hardware dele é multiplexado e a gente precisa configurar. Eu quero usar aqui o CCP. Eu quero usar aqui o pino RB0 como analógico, certo? Então você precisa olhar no datasheet cada pino e cada função e, consequentemente, como é que eu configuro para utilizar cada função dessa, né? Esse aqui é o registrador tris, que, como a gente comentou antes, ele configura o pino como a entrada ou como saída. Então, observe que cada porte aí, né? Cada porte eu tenho um tris associado. O que é que significa isso? Bom, se eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, porte B, esse pino aqui, ó. Eu quero escrever, ó. Veja que a setinha está para baixo. Então eu quero escrever o nível lógico 0 aqui nessa saída. Então observe que como eu vou escrever, eu preciso ir no tris B aqui, nesse bit, e configurar e colocar um 0 nele, para configurar como output, como saída. O 0 é output, o 1 é input. Então, por exemplo, aqui, ó, a setinha, eu estou lendo o estado desse pino. Então, se eu vou ler, é uma entrada. Então, no tris B, eu preciso colocar um 1 aqui, ó. Então ele vai ser configurado como entrada.
Consequentemente, o valor aqui lido no pino vai ficar aqui armazenado no porte, no registrador porte, ok? Então é isso, gente. Esses são os registradores básicos, essa é a arquitetura básica dos microcontroladores. Com a sequência das nossas aulas, a gente vai começar a entrar em mais detalhes nesses bloquinhos, nessas configurações. Na próxima aula a gente já vai fazer isso na prática, né? A gente já vai configurar esses registradores e começar a acionar aí nossas GPIOs. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para postar nos comentários e a gente vai se comunicando. Até a próxima aula, pessoal!